Tá gravando e vamos colocar a partilha do nosso material, tá? Então, bom dia para vocês que estão aí presentes comigo, para aqueles que estão presentes na nossa aula, aqueles que estão dormindo vão ficar dormindo, que vai ficar acordado já está acordado. Para a nossa aula de hoje, a gente começa já um novo tema de filosofia, que é política e cultura. Está a página 15, tá ok? Para quem quiser usar o livro-texto, tá? Quem quiser pegar o livro-texto, está na página 15. A gente vai usar o livro-texto e eu vou usar também a projeção, certo? Então, para início de conversa, Professor, pois não. a gente vai precisar copiar ou você vai postar Não, o eu vou slide? postar os slides depois, fica Ok. tranquilo, tá ok? Eu vou postar os slides depois e vou postar também a aula gravada, ok? Tá? É porque se for copiar, vai demorar muito para copiar, certo? Então, acompanhe com o livro na página 15 e vou deixar os slides disponíveis para vocês também. Talvez hoje à tarde eu deixe disponível para vocês, certo? Então, para a nossa aula de hoje, o tema é política e cultura. Vamos falar mais de política do que propriamente de cultura. Mas aqui nós não vamos falar de partidos políticos, nós não vamos falar de aliança política, nós não vamos falar desses elementos, nós vamos falar da política no âmbito geral. O que é política, como se manifesta, como os indivíduos têm acesso à política, qual é a importância da política no nosso dia a dia, como se manifesta a política e tudo mais. Então, nesse campo, nessa ideia, nós vamos abordar nossas relações, nossas abordagens do texto, certo? Primeiro slide, primeira projeção, fala assim: a política nasce com o cidadão. Então, a partir do momento que o indivíduo nasce, a política já está inserida nele, porque a política seria a arte da busca do bem comum. Tá? A arte da busca do bem comum. Buscar o bem comum, na verdade, pressupõe buscar todos os pormenores para o estabelecimento de uma vida boa, tá? De uma vida boa ou de os aspectos essenciais para a nossa própria vida. Aí o nosso livro, na página 15, diz assim: política e cultura. Política. Essa palavra pode dar calafrios em alguns, ou no mínimo sentimentos desagradáveis, diante dessa desilusão, porque a insistência na política. Então, muita gente fala de corrupção na política, muita gente fala que político não presta e tudo mais, mas nós não podemos ver assim. Nós temos que ver que a política é uma condição essencial para a vida de todos os indivíduos dentro da sociedade. Será que realmente a política ela é necessária? Claro que sim, tá? Será que ela é necessária? Nosso grande problema, ou da nossa questão, porque nem tudo é de fato um problema, é que existem muitas pessoas no mundo e mais, essas pessoas, embora diferentes entre si, vivem juntas. Só essa situação já pode gerar problemas. Então, o ato de eu viver na coletividade, o ato de eu viver com outros indivíduos já implica diretamente a necessidade da política. Então, viver a coletividade, viver em grupo, viver em sociedade, já pressupõe necessariamente a política. Por que pressupõe a política? Porque a política é a única ideia que vai ser referente à convivência pacífica dos seres humanos, ou seja, para evitar os conflitos que existem na sociedade, a política é de caráter fundamental. Então, o homem é um ser social, na nossa projeção, por favor. O homem é um ser social. Significa que ele é capaz de viver em sociedade. O homem, como ser social, é o homem que vive em conjunto, vive em coletividade. E por viver em coletividade, por viver junto, necessita categoricamente de uma convivência pacífica. Para ter essa convivência pacífica, nada melhor que a política. A política ela é pautada no diálogo, que é a principal
o principal recurso para não se viver em guerra constante seria o diálogo. Então, para evitar os conflitos, nós vivemos a política, nós desenvolvemos o diálogo. O diálogo, então, é a maneira mais concreta de se evitar os conflitos, de se evitar os confrontos. Então, a política, ela possui o caráter intrinsecamente social da vida humana, portanto, ela está no interior da estrutura da vivência do ser humano. É por isso que nós precisamos da política. Independentemente se eu gosto de política ou não, nós fazemos política no nosso dia a dia, querendo ou não. É claro que não fazemos a política nos moldes dos nossos deputados, nos moldes dos nossos senadores, dos nossos representantes políticos, mas o simples fato de eu defender aquilo que eu quero, do fato de eu defender o bem comum da minha sociedade, já é propriamente uma defesa de um caráter político. O único ser que constrói formas e modos de regular a ação, seja ela tomada em seu aspecto de relação com o homem e a natureza, seja em um aspecto da relação homem com homem, isso é, seu aspecto social. O único capaz de criar normas, de criar regras, de criar leis de convivência é o ser humano, porque os animais, eles vivem na sua estrutura natural, como eles vieram ao mundo, então não tem nada que regule o comportamento dele. Agora, nós seres humanos temos, como por exemplo, sala de aula, o nosso colégio, nós temos regras para dentro de sala de aula, e essas regras, essas normas, essas leis, elas valem para regular o comportamento humano. Você não vai ver, por exemplo, um conjunto de bois, você não vai ver uma boiada com um boi alfa ditando como eles devem se viver, como eles devem se comportar. Então, o único capaz de criar normas, regras de convivência é o ser humano. Por isso ele é um ser político. Por isso ele é, na verdade, o controlador máximo das suas próprias condições, tá? Aí diz assim o nosso próximo slide. De que forma se dá a relação do homem com a natureza e a relação homem com homem? Essas formas de regular as ações não são naturais, como entre os animais. Entre os animais, a regulação ocorre de maneira natural, não existem normas, não existem regras, não existem leis entre os animais, não existe no quadro, não existe um conjunto de folhas, um conjunto de normas pregadas no interior da floresta, falando isso é função dos animais dessa floresta. Mas numa escola, numa sociedade, nós temos o conjunto de normas e regras que orientam a vida social. São medidas pela razão e conduzidas pela consciência, ou seja, o único ser que tem razão é o ser humano, e a consciência dele pressupõe uma análise fundamental das suas ações. Então, ele vai agir conforme as normas, conforme as regras, conforme as leis que são ditadas pelos indivíduos dentro da própria sociedade. Portanto, o homem não consegue viver em isolamento. O homem, ele precisa da convivência social. E nessa convivência social é muito importante que ele torne-se um adepto da relação homem com o homem com o seu semelhante, para que essa relação seja mais ampla, para que essa relação seja mais profunda. Volta lá no nosso livro-texto, terceiro parágrafo. Bem, mas e daí? E daí que há um grande número de pessoas que não podem simplesmente desaparecer ou serem mandadas para a Lua. Tá? Independente daquilo que nós queremos, nós convivemos com essas pessoas. E essas pessoas, elas devem estar ao nosso lado o tempo todo, devem estar presentes ao nosso lado o tempo todo, ou de maneira esporádica, inclusive a nossa família, como, por exemplo, dentro de casa tem papai, mamãe, tio, titia, vovô, vovó, tem meus irmãos, tem minhas irmãs. Eu não sei com quem vocês moram, mas você
preza por uma convivência constante com essas pessoas. E essa convivência que você estabelece com essas pessoas tem diretamente um fato bastante interessante. Você não pode deletá-las, você não pode excluí-las, você não pode eliminá-las. Agora, só para eu saber, para vocês, existe alguém na sua família, ou na sua escola, ou na sua sala de aula que você gostaria de deletar? Sim ou não? Existe alguém na sua família, na sua escola, na sua sala de aula que você gostaria de deletar? Sim ou não? Só isso, sim ou não? Sim. Acho que todo mundo, né? Sim. Nossa. Sim. Sim. Sei lá, eu não sei uma pessoa muito que eu gostaria de excluir da face da sociedade, mas, tipo, Mas se você parar para pensar, Thiago, sempre tem alguém que a gente gostaria de deletar, que a gente gostaria de deixar fora da nossa convivência social. Ou um irmão, ou um amigo, ou um colega, ou um professor que você gostaria de deletar, que você gostaria de sumir com ele, né? Se falar professor de filosofia, eu vou te dar 0, viu? Para dizer que existem situações que nós gostaríamos de deixar de lado, mas a gente não pode deixar essa situação de lado. Então, é por isso que nós fazemos a política, certo? Não posso deletar meu professor, não posso deletar minha mãe, não posso deletar a minha coordenadora, não posso deletar o meu colega. Ele vai estar sempre comigo. Eu não posso mandá-lo para a Lua. Se eu pudesse, eu mandava meia dúzia de alunos para a Lua e aí resolveria o meu problema. Mas eu não posso, por isso eu tenho que agir de forma política, de forma a buscar um melhor para o bem-estar do meu grupo, da minha sociedade. Aí o texto diz assim, não, ainda não. Claro que há relatos na história de gente que já tentou fazer isso, como, por exemplo, Adolf Hitler, por exemplo, tratou a questão da pior maneira, a mais violenta e cruel possível. Ele simplesmente passou por cima de todo mundo, ou seja, ao invés de estabelecer uma convivência pacífica, ao invés de estabelecer uma convivência por meio do diálogo, ele simplesmente quis acabar com todos os judeus, tá? Ele simplesmente quis acabar com todos os judeus e vocês vão ver isso na aula de história. O professor de história vai falar para vocês sobre o genocídio cometido por Adolf Hitler. Tá, ok? Então, o que vai acontecer é que muitas pessoas, com a vontade de mandar um grupo para a Lua, de eliminar um grupo, acabam cometendo crimes, acabam entrando em próprias guerras. E diz assim, esse parece ser o exemplo bobo, e para alguns é até infame. Contudo, ele é, na verdade, um essencial e simboliza muito bem a necessidade da política. Como? As pessoas, por favor, grave atenção nessa frase que a gente vai ler agora. As pessoas, embora diferentes, são, de certa forma, obrigadas a conviver umas com as outras. Então, as pessoas, embora sejam diferentes, são, de certa forma, obrigadas a viver uma com as outras. Como, por exemplo, você, Tiagão, é obrigado a conviver comigo. E ai de você se você não for na aula, ai de você se você não se comportar na sala de aula. Então, é dessa maneira que a gente começa a entender a política. Eu não escolhi o meu professor, portanto, eu sou obrigado a ouvir o meu professor, eu sou obrigado a participar da aula com o meu professor, e mesmo eu não querendo. É por isso que a gente busca viver a maior parte da estabilidade e da tranquilidade possível, porque se eu entrar em conflito, se eu entrar em atrito com vocês, se eu for aquele cara chato, aquele cara carrancudo, aquele cara que ninguém gosta dele, que moral eu terei para agir dentro de sala de aula, certo? Aí diz o texto ainda assim, veja, você não escolheu o seu vizinho, mas com certeza você nunca pensou em se livrar dele. Certamente vocês não concordam em muitas coisas, mas partilham a mesma rua, a mesma cidade, o mesmo país, do modo que, para entrar num acordo, só resta uma alternativa, o diálogo.
Então, você convive com diversos colegas em sala de aula, você convive com diversos professores em sala de aula. O melhor modo para entrar em um acordo é você dialogar com o professor, dialogar com o seu colega para evitar só um pouquinho. Desculpem, é que eu moro próximo ao aeroporto e passou um avião decolando agora com todo o barulho possível. Eu tive que fechar o microfone, tá ok? Mil desculpas. Então, da mesma forma com a qual você não escolheu seu professor, você não escolheu seu pai, você não escolheu seu irmão, você não escolheu seu colega de sala de aula, a melhor forma para evitar um confronto é o diálogo. E por meio do diálogo, nós precisamos estabelecer a abordagem real da situação do indivíduo. Para compreendermos o desenvolvimento da comunicação na sociedade é muito importante. Então, o diálogo me leva à comunicação, e a comunicação é desenvolvida pelos indivíduos dentro da sociedade. Então, eu preciso ter uma interpretação da realidade social, eu preciso ter a capacidade de atuação do homem sobre a natureza, eu preciso e a consequente criação de novas condições de existência. Então, a política vai levar o indivíduo a desenvolver essas novas condições de existência para que possa haver um diálogo tocante entre os diversos indivíduos, certo? Nosso livro-texto continua assim. Assim, o diálogo é o meio pelo qual tentamos decidir o que é melhor para todos, sem ter de apelar para a violência. Então, para evitar o uso da violência, eu utilizo o diálogo. E toda vez que você utiliza o diálogo, você está fazendo política. Tá? Então, o diálogo é o meio pelo qual tentamos decidir o que é melhor para todos, sem ter que apelar para o uso da violência. Isso é fazer política. A política pode não ser bonita nem agradável, e muito menos melhor na opção para o fim de semana, mas a melhor opção para o fim de semana, mas ela é a melhor escolha. Sem ela, o que resta é a violência. Então, sem o uso da política, o único resultado da nossa ação é o uso da violência. Então, para evitar o uso da violência, nós fazemos o uso da política, basicamente como tal, basicamente como se institui dentro da sociedade. Aí, para esse camarada, tá? Está no nosso livro-texto, o nosso livro-texto está lá na página, deixa eu pegar aqui, Aristóteles. Aristóteles está lá na página 20, 21, tá? Ele diz assim, para Aristóteles, o homem é um animal político. Olha só, o homem é um animal político, ou seja, desde o seu nascimento, ao nascer, ele já desenvolve a política. E por que ele é um animal político? Porque ele vive em sociedade. E como ele vive em sociedade, ele vive os pormenores da convivência coletiva. E dentro dessa convivência coletiva, ele preza pelo anúncio do diálogo, tá? Ele vai anunciar o diálogo como elemento fundamental para se resolver qualquer embate, qualquer choque, qualquer divergência dentro da estrutura da sociedade. Então, para Aristóteles, o homem é um animal político, pois somente ele possui a linguagem e está o fundamento da comunicação dos seres humanos. Esta é o fundamento da comunicação entre os seres humanos. Portanto, é a linguagem que determina todas as ações dos indivíduos, certo? Então, é a partir daí que nós juntamos todos os elementos da convivência humana. Nosso livro, na página 15, diz assim, coluna da direita, o primeiro parágrafo, diz assim, e o que acontece quando juntamos política e globalização? É aí que vem um problema seríssimo, a política e a globalização. Já vimos que, entre outras coisas, a globalização causou tal inter-relação entre os países
que suas decisões geram consequências no outros. Então, tudo tem uma relação. Por isso que Aristóteles fala que o homem é um animal político. Quando eu tomo uma decisão, eu, enquanto professor, tenho uma consequência direta em meus alunos. Se o seu pai toma uma decisão enquanto pai, tem referência direta em relação a você, tem consequência direta em relação a você, em relação à sua mãe, os seus irmãos, e assim vai. E assim, a mesma coisa, se a Yara toma uma decisão na escola referente ao 9º ano, vai afetar todos os alunos do 9º ano do ensino fundamental. Então, isso está ligado diretamente à estrutura da inter-relação que surge nesse contexto de globalização. Dentro do contexto da globalização, essa inter-relação é vista de maneira mais ampla, de maneira mais específica entre os países. Só que, na estrutura do ser humano, ela também ocorre essa inter-relação entre eu e vocês, entre vocês e seus pais, entre os seus pais e os pais deles, e assim sucessivamente. As decisões, elas estão interrelacionadas, ou seja, uma ação afeta diretamente outra ação tomada. Se antes a política era usada apenas para resolver problemas caseiros, agora, pelo fato de o mundo estar mais interrelacionado, ela passa a ser instrumento de comunicação mundial. É isso que Aristóteles quer dizer. O homem possui uma linguagem e esse é o fundamento da comunicação. Portanto, o presidente do Brasil se reúne com outros presidentes do mundo para decidirem uma atuação política, uma atuação econômica. Isso é fazer política. Isso é estabelecer uma inter-relação entre os países que se envolvem buscando o bem comum ou bem-estar de todos da sua população, certo? Isso nos coloca algumas questões. Será que um país pode tomar decisão interna sem pensar nas consequências que isso trará aos demais? Não. Então, tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós tomamos de decisões tem consequência direta na nossa família. Se for uma decisão que eu tomei na sala de aula, uma decisão na sala de aula, afeta o meu professor, afeta a minha coordenação e assim sucessivamente. Então, a política é um conjunto de inter-relações entre os indivíduos que se estabelecem como fundamento geral da ação humana. Aí volta na projeção. A projeção diz assim: segundo seu ponto de vista, ou seja, o ponto de vista de Aristóteles, os demais animais só exprimem dor e prazer, mas o homem utiliza a palavra, que seria o logos, e com isso sua capacidade de julgamento entre o bem e o mal, entre o certo e errado. Então, o único capaz de julgar entre o certo e errado, entre o bem e o mal, é o ser humano, porque o ser humano ele possui a sua capacidade racional e dentro da sua relação da racionalidade, ele desenvolve as práticas políticas do bem-estar para o bem comum da população ou daqueles que o cercam. Então, tudo aquilo que eu vou tomar de decisão tem uma ligação direta com os indivíduos que estão próximos a mim, estão lado a lado, estão feitos como semelhantes, como, por exemplo, você decidiu chegar atrasado em sala de aula, tá? Aí você chega atrasado em sala de aula, tem uma consequência direta no seu professor, porque ele já começou o conteúdo, já começou a trabalhar o conteúdo, você chega atrasado, vai pegar o conteúdo pela metade e pode não entender, e pode te prejudicar numa avaliação a falta de compreensão daquele conteúdo. Então, tem uma ligação direta com a estrutura do nosso dia a dia. Então, a política está ligada ao meu dia a dia. A política liga-se diretamente às minhas condições do meu dia a dia. Aí nós temos na foto o lado direito, o lado esquerdo, nós temos Platão, do lado direito nós temos Aristóteles, tá certo? Assim, o primeiro tratado sobre a natureza, as funções e as formas do governo. Para Aristóteles, a palavra política foi empregada durante o século para indicar a participação dos indivíduos na vida social ligadas às cidades-estados gregas. E você sabe o que é uma cidade-estado grega.
ela é independente, ela não tem uma relação de dependência uma com as outras, ela perpassa sobre o critério da sua autossuficiência dentro de uma estrutura de contexto de coletividade. Então, as cidades-estados gregas, elas estão mediante a uma estrutura de interdependência em relação à sua condição econômica e à sua condição política. Certo? Então, a partir daí surgem essas novas considerações no campo da política. E isso nos coloca algumas situações. Se a política está ligada diretamente a essa ideia, então nós temos que ter assim, a origem da palavra política, que vem de politikos, tá ok? Que vem da estrutura do pensamento grego clássico, que diz assim, é o tipo de organização da população que existiu na antiguidade clássica. Polis quer dizer cidade, incluindo não apenas a acepção física, mas o espaço público. Então, polis é o nome que se dá à cidade, tikos é o nome que se dá ao bem comum. Então, polis tikos, ou seja, aquele que busca o bem comum para a sociedade. Então, nós temos alguns elementos fundamentais. Foram os romanos que inventaram a política? Não. A política foi inventada pelos gregos. Os romanos aprimoraram a ideia de política. Então, diz assim, eles romperam com o poder despótico, ou seja, o poder autoritário, tá? Eles rompem com o poder patriarcal, há uma garantia de proteção para todos dentro da sociedade, aí o poder é exercido pelo chefe de família ou pelos grupos, tá? Aí há uma garantia, há um laços de dependência dentro do grupo, os súditos e a lealdade de obediência, e aqui eu tenho a garantia de proteção econômica, militar e matrimonial, ou seja, o poder patriarcal passa a ser o poder político, mas na Grécia Antiga já se existia essa nomenclatura da política como estrutura de defesa do bem comum dentro da sociedade. Aí o nosso livro-texto continua assim. Isso nos coloca algumas questões. Será que em um país pode tomar uma decisão interna sem pensar nas consequências para os demais? Por exemplo, um país que quer fazer a sua economia crescer rapidamente, escolhe não pensar no meio ambiente. Isso afetaria não apenas o seu território, mas o todo mundo. O aquecimento global está aí para provar isso. Diante dessa situação, a questão política globalizada é feita nos seguintes termos: até que ponto um país pode fazer o que quer e até que ponto ele deve ser obrigado a agir, pensando nos demais povos, pensando na terra. Então, nós temos essa estrutura para poder salientar. Então, eu quero desenvolver a minha economia. Para desenvolver a minha economia, eu vou desmatar. Desmatando, eu vou gerar problemas com o aquecimento global. E com o aquecimento global, eu vou prejudicar não só o meu país, mas outros países do globo. Isso significa que não se toma uma decisão sem que essa decisão afete os outros países, outros territórios, ok? Então, as decisões que são tomadas pelos indivíduos têm consequências diretas para os demais indivíduos, para outros indivíduos dentro do globo. Então, dentro dessa possibilidade, nós podemos falar que o mundo parece caminhar para a unidade, ou melhor, a aproximação de inúmeras multiplicidades, ao mesmo tempo que somos diferentes e estamos bem próximos. Qual seria a melhor decisão a ser tomada nisso tudo? Então, o detalhe está justamente nessa probabilidade de entender os caminhos que pressupõem o fazer política, certo? Então, é através disso que surgem os diversos elementos, os diversos pormenores do fazer política. Então, assim, os princípios de invenção da política pelos gregos e os romanos.
separaram a autoridade pessoal privada do chefe de família do poder impessoal público pertencente à coletividade. Então, os gregos e os romanos foram assim excepcionais quando eles tiram o poder do pai de família e colocam o poder nos indivíduos que vão buscar o bem comum da sociedade. Por isso que o político, o prefeito, o vereador, o governador, o deputado estadual, o deputado federal, o senador, o governador e o presidente da República, o poder deles é um poder impessoal. Ele não manda na minha vida, ele manda nas decisões que contribuem para todas as ações da coletividade. Eu não posso falar que ele vai mandar na minha vida, não, porque a vida é minha, quem controla sou eu, mas em diversos elementos ou diversas pessoas que vivem dentro do planeta, então eu não posso salientar que somente ele vai mandar na minha própria vida, ele vai estabelecer um comum acordo de convivência múltipla para todos os outros indivíduos que convivem também comigo na sociedade. Então, a partir das revoluções liberais do século XVII e século XVIII, nós temos as revoluções burguesas, o poder econômico da burguesia e sua ascensão ao poder político. Isso quer dizer que há uma mudança dos grupos, tá? Da antiguidade para o período moderno. No período moderno, nós temos o surgimento da burguesia como poder absoluto, mas isso é uma outra conversa, a gente vai falar depois. Então, como entender a política nos dias atuais? A política é um meio de resolver conflitos sem o uso da violência. Grava isso, por favor. A política é um meio de resolver os conflitos sem o uso da violência. Então, fica aí a primeira ideia a respeito da política. Então, a política é um meio de resolver conflitos sem que haja o uso da violência. A política, ela está ligada diretamente aos direitos dos cidadãos. As políticas estão ligadas diretamente a leis que regulamentam a vida em sociedade. Então, daí está o caráter fundamental da política. Daí está o caráter fundamental para a gente poder estabelecer essa ação da política. E nos dias de hoje, nós não podemos esquecer o processo de globalização que influi diretamente na condição da política dos países atuais. Diz assim a página 16, diz assim: a globalização aproximou as culturas e, de certo modo, promoveu um novo tipo de cultura, a cultura globalizada. E isso quer dizer que, nesse caso, somos tão parecidos, não deveríamos ter as mesmas leis. Este capítulo trata disso, de uma questão política globalizada. É um dos problemas centrais do fenômeno da globalização. Definir-se as leis devem servir ou não para todos os países ou diferentes países, se o regime democrático deve ser estender por todas as nações do planeta, se a ideia de justiça deve ser a mesma para todos os povos, mesmo os mais diferentes. É discutir uma questão de soberania, discutir uma questão de política. Então, para resolver um conflito, para resolver uma estrutura, para resolver uma questão acerca do desenvolvimento das nações, eu tenho que usar a política. Não tem como eu não estabelecer uma abordagem acerca disso. Então, a vida dos cidadãos e o acesso aos direitos. Então, aqui tem alguns exemplos, tá, do que a política é capaz de desenvolver para o ser humano, como, por exemplo, educação escolar. É um aspecto que a política pode conseguir para os demais e tudo mais. Direito à saúde é fundamental, ainda mais nessa época de pandemia que nós estamos vivendo. Nós estamos vendo o nosso poder público se manifestando através da nossa saúde. Os direitos do ser humano, o direito de proteção, o direito de saúde, o direito da liberdade, o direito da igualdade, tá? O direito a uma moradia, o direito à seguridade social, saúde, a previdência social e a assistência social, e a questão do trabalho, do direito do trabalho. Então, são questões que são tratadas pela
política. E a política não pode ser deixada de lado em nada neste mundo, nada neste planeta. Então, diz assim, a política está presente nas nossas vidas. De um lado, nós temos a estrutura da política. De outro lado, nós temos a estrutura do Estado. Tá? No centro, nós temos uma imagem de uma manifestante que foi fotografada e diz assim, a justiça é cega, mas a injustiça nós podemos ver. Olha que interessante. Aí do lado esquerdo diz assim, a política, meios pelos quais um sujeito ou grupo se organiza para exercer ou conquistar o poder. Então, através disso, pressupõe necessariamente uma atitude política. Do outro lado, o Estado, que é um modo específico de exercício do poder sobre a sociedade. Então, a política e o Estado. A política é a forma com a qual o Estado exerce o poder. O Estado, praticamente, é a estrutura de manutenção do poder dos indivíduos dentro da sociedade. Só um pouquinho, avião de novo. Desculpem, novamente, outro avião decolando e um barulho ensurdecedor, certo? Então, de um lado nós temos a política, do outro lado nós temos o Estado. Embora eles estejam interligados, eles não podem estar separados, a política, então, é a forma de exercer ou conquistar o poder. O Estado é um modo específico de poder sobre a sociedade. Então, como funciona, como está relacionado e como essa estrutura pode estar centrada nessa condição, certo? Então, a partir daqui, a gente vai para a nossa última projeção, tá? Formas de exercício do poder. Eu posso usar o poder com o uso da força física, a coesão física, a imposição de determinada coletividade ou sobre o sujeito. Há um consenso social, a produção do consenso para impor a sua vontade. Ou eu uso a força física, ou eu uso o consenso social para obter o poder. Segundo Norberto Bobbio, grande filósofo, pensador contemporâneo, o consenso social de aqueles que detêm o poder político pode fazer valer a sua vontade sobre a coletividade, ou seja, a política é o espaço onde o indivíduo pressupõe a sua estrutura dentro da sociedade. Ufa! Falei, cansei, faltam 3 minutos para acabar a nossa aula. Manu, bonito macaquinho, Manu. Pois é. Pois é, muito bonito, muito bonitinho ele, certo? Eu quero agradecer a presença de todos vocês. Desculpem, a aula foi cansativa, a aula foi puxada, a aula foi bem amarrada, mas quando a gente estiver presente, eu prometo que as aulas serão mais dinâmicas, as aulas serão mais legais, certo? Eu quero agradecer a presença de todos, de coração, agradecer a todos nessa semana maravilhosa. Tenham uma ótima semana, um bom feriado para todos vocês e comam bastante chocolate, o quanto vocês aguentarem, tá bom? Um beijo para vocês, um ótimo almoço, uma boa semana, tá ok? Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau.